Muito bem, queridos amigos e irmãos, bom estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você, não é mesmo? E o tema da devocional de hoje é Saia da Prisão. E o texto que eu me refiro por este título está no livro de Atos, capítulo 12, nos versículos 5 a 7, 5, 6 e 7, ok? Então aí já prepare, tome a sua Bíblia, faça as suas anotações e eu sei que Deus vai falar com você como falou comigo. O texto bíblico diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Aí, só para completar, o 8 diz: disse-lhe o anjo, cinge-te e calça sandálias. E assim ele o fez, disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Quando eu vejo aqui um dos apóstolos presos em nome de Deus, eu fico pensando num tempo que a gente está vivendo nesse tempo de hoje. Muitas prisões são nos colocadas pelo sistema, são nos apresentadas, pelo sistema que o mundo oferece, esse sistema aí fora. E muitas vezes estamos presos, em algumas condições. Por exemplo, a violência. A violência, ela nos faz ser como presos dentro da nossa própria casa, não é verdade? Você fica com medo de sair à noite, você tem medo de parar em alguns sinais, em outros lugares do Brasil, em alguns faróis, Mas isso é um tipo de prisão também que nós nos sujeitamos a ela. Além daquela física que a gente já conhece, que é a cadeia, aquela grade, aquele pessoal lá dentro, lá todo mundo amontoado lá. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Muitas prisões que ainda nós nos submetemos a elas, E, por exemplo, casamentos fracassados, pessoas que estão infelizes aí, porque estão vivendo num casamento medíocre, um casamento médio, meia boca, não é feliz, não toma posição, não anda, não vai para frente, não desenvolve. Alguns outros presos em dívidas, porque a crise do ser e do ter sempre é muito forte para essa pessoa. De prisões de doenças, doenças que não são diagnosticadas. Você sabia que quando uma doença não diagnosticada, que o médico chega e olha, não sei o que é, você pode ter certeza que é espiritual. Isso é uma prisão de Satanás para a sua própria vida, A religiosidade é uma prisão, nos prendemos a tradicionalismos. Vimos lá no Oriente Médio, aqueles radicais islâmicos ali, estão presos por uma visão ali aliás, não existe uma visão, eles estão cegos ali, matam em nome do seu Deus, onde os próprios que confessam esta mesma expressão religiosa, eles não aprovam esse tipo de comportamento, ou seja, preso ali nas cadeias da violência, nas cadeias do ódio. Então a gente tem que pensar sobre isso. Somos presos no medo, nas angústias, na amargura, aquela pessoa que você precisa perdoar e não perdoou, Somos presos nas decepções que às vezes as pessoas nos causam. Mas eu quero te desafiar de ser livre, de estar livre hoje em Cristo. Para quê? Para mudar esse jogo aqui na sua vida. Porque a palavra de Deus nos ensina em João 8,34, que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Então, esse é o princípio. Saia dessa escravidão do pecado. Viva de modo que você agrade o Senhor, agrade o nome dEle. E eu tenho aqui para colocar para vocês que muita gente, além de preso, está imobilizado e impotente. Pedro, ele estava aqui com duas cadeias, como o texto diz aqui. Tinha sentinelas, dois guardas ao seu lado, sentinelas à porta. Será que Pedro era um preso tão perigoso, assim, tão hostil dessa forma? Eu penso que ele era muito perigoso, ele era hostil sim, mas para o inferno, porque o estrago que ele poderia fazer lá, em termos de salvação, seria gigante. Por isso
que às vezes as coisas do mundo espiritual se manifestam nas questões naturais. Então, não fique pensando que as coisas acontecem coincidentemente, não, ou que são natural. Não tome o caos como algo normal na sua vida, né? Essas algemas significam impotência. A impotência que alguns colocam sobre si de que não podem nem orar mais, não podem nem ler a Bíblia mais, têm os seus problemas e que não conseguem mais resolvê-los por si próprio, né? Aquelas pessoas que nos dizem, pastor, eu quero tomar a direção, mas eu não consigo. É porque estão presos, são escravos ainda do pecado. E é só uma forma de se libertar, a cruz do Calvário, pronta, ali onde um sacrifício já foi feito, não precisa de outro sacrifício. Então, a nossa impotência, ela tem que se limitar a toda a onipotência de Deus em nós mesmos. Então, creia naquilo que Deus tem para você, porque aqui o anjo que abriu a prisão aqui de Pedro, o anjo que o libertou, ele disse para ele no verso 7, levanta-te, é hora de levantar, é hora de se posicionar. Não adianta você querer o seu milagre sentado, chorando, aí prostrado. Não. Claro, entendemos que tem tempo de chorar também. Claro que temos tempo de nos prostrar diante de Deus. Isso é óbvio. Mas é hora de ir à luta. Uma semana, como a Carol disse, que começa agora e nós temos toda a extensão dela para planejar, para lutar e para vencer. Então, levanta-te, sai dessa depressão, sai dessa amargura. E aí, nós precisamos ser honestos com Deus. Precisamos de ter o nosso caráter alinhado com Ele. Por quê? Deus, Ele quer nos abençoar. E o texto 7 diz, eis, porém, que sobreveio um anjo e uma luz iluminou a prisão e, tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Há essa bênção para você. As cadeias vão cair e você vai ver essas cadeias caindo para que você viva esse tempo de liberdade. E aí é ver que na sua honestidade com Deus, é falar que você conhece a Deus e tem um relacionamento com Ele. Porque se somos desonestos, falamos que conhecemos a Deus, mas se o nosso coração está longe, pode chegar um dia que Ele vai falar assim, olha, vai para lá que eu não os conheço. Então, hoje, seja honesto com você, honesto com Deus, porque tem gente orando por você e as suas cadeias, elas cairão. E eu sei que você viverá um tempo livre na presença de Deus. Amém? Amém, que bênção, Amém, Carol? Serginho. Vamos orar então, né? Isso. Para que realmente cadeias sejam quebradas na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, reconhecemos que dependemos e precisamos de Ti, reconhecemos que somos limitados e o Senhor é quem tem o controle de tudo na nossa vida. Obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, porque a Tua palavra diz que o Senhor quer que a gente somente descanse. Porque o único trabalho que o Senhor deseja que venhamos ter é descansar no Senhor. Venha nessa manhã quebrar as cadeias, quebrar os grilhões que têm nos prendido, que têm trazido tristeza, que têm trazido depressão, que têm trazido angústia, que têm feito teu povo sofrer. Deus, arranca de nós isso e traz a alegria da vida, traz a alegria de poder ter o Senhor perto da gente. Renove, fortaleça. Deus, faça um milagre nas nossas vidas. Transforme-nos de maneira sobrenatural. Oramos também, Pai, para que chova nas regiões aí que enfrentam a seca. Oramos pedindo mesmo que o Senhor faça chover nessas regiões específicas, para que realmente o teu povo não venha sofrer as consequências aí da falta da chuva. Nós abençoamos, Senhor, o nosso país. Nós abençoamos, Senhor, a nossa nação. Oramos também para que as pessoas venham ter uma experiência de conhecer o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, como o único caminho, a verdade e a vida, como o único meio que leva ao Senhor. Nós oramos
porque é o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Oramos abençoando cada telespectador, cada pessoa da nossa nação, ministrando que elas venham ter uma experiência com o Senhor Jesus na vida delas. Oramos também pelo fim da violência. Deus, tira esse sentimento de ódio, de mágoa do coração das pessoas. Que as pessoas não venham ver os outros como objetos, mas venham ver como ser humano. Deus, em nome de Jesus, que essa frieza no coração, que o Senhor possa transformar isso. Trazer mesmo uma mudança na vida de cada um, Pai. Tira a frieza dos nossos corações. Deus, transforme essa violência em paz. Primeiro a paz interna e naturalmente vai refletir a paz externa. Oramos pelos casamentos, pelos relacionamentos, tantos relacionamentos destruídos. Tantas mentiras do diabo têm afastado os cônjuges dos seus lares. Tem trazido mentiras fora de um casamento, enganos fora de um casamento. E nós não temos muitas vezes valorizado o presente que o Senhor nos dá, que é a família. Primeira instituição criada pelo Senhor. Eu oro para que o Senhor venha estar tocando nos nossos corações e que venhamos valorizar aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos. Oramos também pela cura de pessoas que sofrem doenças emocionais. Como foi dito no nosso devocional, quantas prisões têm trazido consequências no físico, têm realmente refletido no físico, porque o coração está guardando aquilo que não se deve guardar. E a tua palavra diz que de tudo que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procede fonte de vida. E, infelizmente, tem muita gente guardando muito rancor, muita morte no coração. E isso tem refletido no seu físico. Fala agora aí com o Senhor, fala, Deus, transforma o meu coração. Arranca tudo isso que não é para estar nele. Eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Carol.